Você já sentiu que, de repente, tudo e todos começaram a se afastar da sua vida? Projetos que pareciam promissores desmoronaram. Amizades esfriaram sem explicação. Pessoas queridas deixaram de estar presentes. E, em meio a tudo isso, você se viu sozinho. Não seria esse o momento em que mais desejava uma resposta divina? Então, me permita perguntar: e se essa solidão for, na verdade, a resposta que você tanto esperava? E se eu te dissesse que esse momento de isolamento, que você talvez esteja vivendo agora, não é um castigo, mas um plano secreto de Deus para te conduzir ao milagre mais poderoso da sua vida? E se o silêncio que você está ouvindo não for ausência, mas preparação? E se a dor de estar só for, na verdade, o campo sagrado onde o Espírito Santo está preparando algo tão grande que só poderia ser construído no oculto? Neste vídeo, você vai descobrir um segredo que poucos conhecem. Deus escolhe o isolamento para operar os maiores milagres. Quando Ele quer formar líderes, curar feridas profundas e revelar propósitos eternos, Ele te chama para o silêncio. O deserto, onde ninguém te aplaude, onde tudo parece seco, é justamente onde Ele planta os frutos mais duradouros. Vamos falar sobre o poder oculto da solidão, sobre como Deus transforma desertos em jardins, prisões em plataformas e noites escuras em alvoradas brilhantes. Vamos refletir sobre o silêncio divino, aquele que parece castigo, mas que na verdade é cuidado. Você vai conhecer histórias bíblicas de homens e mulheres que só foram usados por Deus publicamente depois de serem preparados longe dos olhos do mundo. Durante os próximos minutos, vamos juntos compreender por que Deus às vezes te quer sozinho, e como isso é a maior prova de que Ele ainda está contigo. Você vai entender o que significa estar só, mas nunca abandonado. Antes de começarmos, quero te fazer um convite importante. Escreva nos comentários com fé e coragem: paz em Cristo. Ao comentar, você se compromete com essa jornada espiritual e declara que acredita que Deus pode falar contigo por meio deste vídeo. Clique em curtir também, porque quando você faz isso, você obriga o YouTube a mostrar essa mensagem a mais pessoas que também estão precisando de uma palavra de Deus. E se você já fez isso, parabéns. Isso mostra que você é parte ativa dessa corrente de fé, que não assiste apenas, mas também compartilha a esperança. Muitas pessoas usam este canal como apoio espiritual, porque vivem em lugares onde não tem uma igreja por perto, ou porque estão passando por uma fase onde tudo parece vazio. E é por isso que se inscrever neste canal é mais do que seguir um conteúdo. É como manter uma chama acesa nos dias de escuridão. Inscreva-se agora, para que você não perca nenhuma revelação que o Espírito Santo ainda quer entregar nos próximos dias. E lembre-se, o ensinamento 8 deste vídeo pode ser a chave que destrava uma bênção que você tem orado há muito tempo. Só quem ficar até o fim descobrirá essa revelação. Agora respire fundo, abra o seu coração e prepare-se. Vamos começar este estudo sagrado. E logo no primeiro tópico, você descobrirá como Deus transforma desertos silenciosos em altares de transformação. O deserto espiritual, onde Deus te transforma em segredo. Poucas experiências na caminhada de fé são tão misteriosas e ao mesmo tempo tão determinantes quanto o deserto espiritual. Não o deserto literal, de areia e sol escaldante, mas aquele lugar invisível e profundo, onde a alma se sente sozinha, onde as orações parecem ecoar no vazio e onde cada passo parece não levar a lugar algum. É nesse lugar silencioso e árido que Deus realiza as suas obras mais poderosas, longe dos aplausos, das testemunhas e da compreensão humana. A Bíblia nos mostra um padrão sagrado. Antes de toda grande missão, há um tempo de deserto. Moisés passou 40 anos isolado em Midian,
cuidando de ovelhas, antes de ser chamado para libertar Israel. Davi viveu como fugitivo nas cavernas, sendo perseguido por Saul muito antes de sentar-se no trono. Paulo se retirou para a Arábia após sua conversão e ali foi instruído por revelações. E Jesus, o Filho do Deus vivo, foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado, tudo antes de iniciar seu ministério público. Você percebe? O deserto é a escola de Deus. Mas por que o deserto? Por que não um templo, uma cidade, um lugar de conforto? Porque o deserto mata o ruído. No deserto, todas as vozes humanas se calam. Não há distrações, não há festas, não há compromissos sociais. Só há você. E Deus. É nesse terreno de silêncio que as verdadeiras fraquezas vêm à tona. É nesse espaço de ausência que a presença de Deus se torna ainda mais real. Quando tudo o que é humano se desfaz, o que é divino começa a ser revelado. Veja, o que acontece com Moisés no capítulo 3 do livro do Êxodo. Ele estava pastoreando um ofício solitário, humilde, longe dos palácios do Egito onde fora criado. E foi ali, no lugar menos esperado, que ele viu o fogo do Deus vivo arder no meio de um arbusto sem que este se consumisse. E o que Deus lhe disse? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. A solidão daquele momento havia se tornado um altar. E o mesmo pode acontecer com você. Neste tempo de isolamento, Deus não está distante. Ele está te santificando. Ele está te separando do mundo, não porque te rejeita, mas porque quer que você seja um portador da sua presença. Para carregar a glória, é preciso primeiro deixar para trás o que é impuro. É preciso remover os calçados do ego, os vínculos com o passado, os desejos que nos distraem da missão. Deus está descontaminando a sua alma para te preparar para algo eterno. Nesse deserto espiritual, você aprenderá 3 lições fundamentais, e nenhuma delas poderá ser ensinada em lugares de conforto. A primeira lição é a disciplina do silêncio. O mundo fala alto, mas Deus fala baixo. Ele sussurra e só ouve quem cala o coração. Ele não grita para disputar atenção com os ruídos da carne. Por isso, o deserto ensina você a escutar a única voz que realmente importa. A segunda lição é a humildade da dependência. Lembre-se do povo de Israel no deserto, recebendo o maná diariamente. Deus não permitiu que eles estocassem. Por quê? Porque queria ensinar que a provisão vem dia após dia. No deserto, você aprende a confiar, não nos seus planos, mas na fidelidade divina. Você para de caminhar pelo que vê e começa a andar pela fé. A terceira lição é a paciência com os tempos de Deus. O deserto nos revela que nem tudo está pronto quando nós achamos que está. Às vezes, não é que Deus esteja atrasado, é que você ainda não está preparado. E Ele te ama demais para te entregar algo eterno, enquanto você ainda pensa como alguém que vive pelo imediato. Talvez você esteja se perguntando agora, mas até quando esse deserto vai durar? A resposta é direta, ainda que difícil. Até que você aprenda o que Deus deseja te ensinar. O deserto não é uma punição, é uma aula. E quem foge da aula, repete o semestre. Mas quem aprende, é promovido. Reflita. Qual dessas lições Deus está tentando te ensinar neste exato momento? Será o silêncio? A dependência? A espera? Ou será todas elas juntas? Não ignore esse tempo. Não despreze o terreno seco. Por quê? É nele que Deus faz brotar o milagre. Agora escreva nos comentários: Deus me ensina no deserto. Que esta frase seja uma declaração de fé e entrega e que sua vida espiritual seja transformada à medida que você compreende que a solidão pode ser o prelúdio da presença gloriosa do Senhor. E 2, quando Deus te separa das pessoas erradas,
a proteção que você não reconhece, um dos sinais mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, mais dolorosos de que Deus está em ação na sua vida, é a separação silenciosa de pessoas que antes ocupavam espaço no seu cotidiano, nos seus afetos e até no seu destino imaginado. Amigos que se afastam sem motivo aparente. Relações que pareciam sólidas e, de repente, se rompem. Presenças constantes que se tornam ausências inexplicáveis. Quando isso acontece, o coração humano interpreta como rejeição. Mas, aos olhos espirituais, pode ser proteção. Sim, Deus muitas vezes te isola para te preservar. A Bíblia está repleta de histórias em que a separação foi o primeiro passo rumo à realização de um plano divino. Pense em José, filho de Jacó. Ele não apenas foi afastado de seus irmãos, foi vendido como escravo, traído por quem deveria amá-lo. Aos olhos humanos, foi uma tragédia familiar, mas aos olhos de Deus, era a única forma de conduzi-lo ao Egito, onde se tornaria o braço direito de Faraó e salvaria sua família da fome. O que parecia injusto e cruel era, na verdade, a engenharia divina da providência. Por isso, quando Deus permite que certas pessoas saiam da sua vida, não insista em mantê-las onde Deus já encerrou uma estação. Nem todos que caminham com você hoje estão preparados para a próxima fase do seu propósito. Algumas conexões foram importantes por um tempo, mas não são eternas. Quando Deus percebe que uma relação está impedindo seu crescimento espiritual, Ele age. E muitas vezes, o que você chama de perda, o céu chama de livramento. Existem 3 razões principais pelas quais Deus separa você das pessoas erradas. E cada uma delas tem um propósito superior. A primeira razão é proteção contra influências tóxicas. Há pessoas que não precisam ser mal intencionadas para serem nocivas ao seu chamado. Basta que te afastem aos poucos da sua identidade espiritual. A palavra é clara em 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Isso não é um conselho moralista, é um princípio de sobrevivência espiritual. Deus não quer que você divida o caminho com quem te afasta dele, mesmo que essa pessoa pareça amável, sincera ou até bem intencionada. A segunda razão é preparação para encontros divinos. Ruth, por exemplo, precisou deixar Moabe, sua terra, seu povo, sua história. Ela escolheu seguir Noemi sem saber o que encontraria. Mas foi nessa jornada de separação que ela conheceu Boaz e se tornou parte da linhagem de Davi e, posteriormente, de Jesus. Às vezes, o adeus de hoje é o amém de amanhã. Deus precisa te tirar de certos contextos para posicionar você exatamente onde o milagre acontecerá. A terceira razão é o ensino da dependência exclusiva de Deus. Quando Paulo foi preso, privado do convívio com os irmãos e das atividades evangelísticas externas, ele não ficou inativo. Pelo contrário, foi ali, isolado, que escreveu cartas que até hoje edificam a igreja. Às vezes, o Senhor nos separa porque nos tornamos dependentes demais das pessoas, dos conselhos, da validação, da companhia e de menos da presença dele. Deus não divide a glória com ninguém. Se Ele está te isolando, é porque quer ser suficiente para você. Isso tudo nos leva a uma conclusão desconfortável, mas verdadeira. O que hoje você chama de solidão pode ser a preparação silenciosa de Deus para o cumprimento de um plano maior. Pode ser que Ele esteja te afastando para te posicionar. Pode ser que Ele esteja te protegendo de algo que você não vê. Ou pode ser que Ele esteja forjando algo dentro de você que só pode ser cultivado no solo da separação. Agora, eu te pergunto, há alguma relação na sua vida que terminou de forma inesperada e que, olhando em retrospecto, você começa a perceber que aquilo foi de fato uma intervenção de Deus? Algo que você lamentou, mas que hoje começa a agradecer? Escreva.
Nos comentários, Deus me protege. Que essa declaração seja o seu reconhecimento de que mesmo quando você não compreende, o Senhor está trabalhando nos bastidores, cortando o que precisa ser cortado, removendo o que te atrasa, limpando o terreno da sua alma para que algo novo possa florescer. Acredite, se Deus está te separando, não é porque você foi esquecido, é porque você foi escolhido. O isolamento que purifica. Como Deus usa a solidão para refinar o teu caráter. Quando Deus deseja usar alguém para algo grande, Ele não começa entregando bênçãos, cargos ou reconhecimento. Ele começa lapidando o interior, muitas vezes por meio daquilo que mais nos desafia, a solidão. É na ausência de plateias, longe dos holofotes, que o caráter é testado e a essência é refinada. E é por isso que o isolamento se torna uma das ferramentas mais poderosas de Deus, não para punir, mas para purificar. Repare nas Escrituras. Os homens e mulheres mais marcantes da história bíblica passaram por longas temporadas de anonimato e silêncio antes de serem usados. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian. Davi fugiu de caverna em caverna, sendo injustamente perseguido. Paulo viveu 3 anos na Arábia após o encontro com Cristo. Até mesmo Jesus viveu 30 anos em ocultamento antes de 3 anos de ministério público. Esses períodos não foram perdas de tempo, foram fornalhas sagradas, onde Deus moldava não apenas a missão, mas o vaso que a carregaria. O isolamento é o forno onde se queima o orgulho, onde se desintegra o ego, onde se purifica a alma, até que reste apenas o essencial: Deus em nós. A solidão não é ausência de Deus, mas muitas vezes presença concentrada. É como o casulo da borboleta. Parece um lugar de confinamento, mas ali dentro, longe dos olhos do mundo, acontece a metamorfose. O bicho da seda se transforma silenciosamente até emergir com asas. Assim também é com o cristão que se submete ao processo do Senhor. Entra quebrado e sai voando. Um exemplo marcante é João Batista. A Bíblia diz que ele cresceu no deserto e ali, no meio do nada, desenvolveu uma voz tão poderosa que abalava cidades. A multidão ia até ele, não porque tivesse conforto, mas porque carregava autoridade espiritual, autoridade forjada na solidão, no jejum, na renúncia. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 e 26, Deus promete: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e vos darei um coração novo. Mas repare, essa purificação acontece muitas vezes quando estamos sós com Deus. É quando ninguém nos aplaude, quando não há performance, quando o que somos realmente vem à tona. O isolamento remove máscaras, tira o excesso e nos coloca diante de nós mesmos e de Deus. Esse processo gera 3 transformações cruciais no caráter. Humildade verdadeira. Quando ninguém está olhando, você para de atuar. Você é apenas você diante de Deus. Aprende a servir sem reconhecimento, a orar sem plateia, a obedecer sem recompensas visíveis. É no anonimato que a humildade se enraiza. Paciência resiliente. Quando os dias se repetem, quando os resultados não aparecem, quando a espera parece eterna, você aprende a confiar, a desenvolver fé madura, a não depender de emoções, mas da promessa. O tempo de espera é o tempo de maturação do vinho. Resiliência secreta. Deus permite provas que não serão vistas por ninguém, lágrimas que ninguém enxuga, injustiças que ninguém repara. Mas é aí que você aprende a se firmar. É aí que você se torna forte em silêncio, como José na prisão, como Elias na caverna, como Jesus no Getsêmani. Nada disso é fácil, mas tudo isso é necessário, porque se Deus vai te usar em público, primeiro Ele vai te moldar em particular. A glória não pode ser sustentada por um caráter frágil.
Por isso, o isolamento é graça disfarçada de ausência. É amor que disciplina. É cuidado que fere para depois curar. Agora reflita. Que parte do seu caráter está sendo trabalhada? Nesse tempo, o orgulho, a impaciência, a necessidade de aprovação, a dependência das pessoas? Escreva nos comentários: Deus me purifica no silêncio. Porque essa declaração não é apenas uma frase, é uma rendição. É você dizendo: Senhor, faça em mim o que for necessário, mesmo que doa, mesmo que eu não entenda, mas me torne alguém digno de carregar a tua presença. E lembre-se, ninguém sai do deserto igual ao que entrou. Quem aceita ser purificado pela solidão, sai dela cheio de propósito, com olhos limpos e coração preparado para voar. 4. A preparação oculta para destinos extraordinários. Existe um princípio silencioso, mas absolutamente imutável no modo como Deus age. Os maiores destinos são construídos no oculto. Nenhuma missão começa sob os holofotes. Nenhuma grande história bíblica nasce diante das multidões. O que o mundo chama de tempo perdido, Deus chama de fundamento. Por isso, se você está vivendo um período de anonimato, silêncio e isolamento, saiba, é possível que esteja exatamente onde o Senhor quer que você esteja. Jesus é o exemplo mais sublime disso. O Filho do Deus vivo, o Messias prometido, passou 30 anos longe das multidões, sem realizar milagres, sem pregar em sinagogas, sem ser aclamado. 30 anos em silêncio para 3 anos de ministério. Aos olhos humanos, pareceria desperdício, mas aos olhos do Pai, era o tempo de raiz. Deus sabe que nenhuma árvore pode crescer forte e dar frutos duradouros se não tiver raízes profundas. E as raízes se formam no escuro, onde ninguém vê. A profundidade espiritual não nasce no palco, nasce no secreto. O caráter é forjado quando ninguém aplaude. A autoridade é construída quando ninguém ouve. E o destino é selado quando ninguém compreende. A glória que se sustenta ao longo da vida é aquela que nasceu no silêncio da obediência escondida. Lembre-se de Davi. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé ungir um novo rei para Israel, ninguém pensou em chamar o caçula que cuidava das ovelhas. Ele estava esquecido nos campos, mas ali, sozinho com Deus, Davi aprendeu a lutar com leões e ursos. Ele desenvolveu coragem, fé, sensibilidade à voz do Altíssimo, tudo longe dos olhos dos homens. E foi exatamente por isso que Deus o escolheu, porque a unção real não se entrega a quem busca palco, mas a quem é fiel no campo. O mesmo se aplica a você. Se Deus ainda não te apresentou ao público, é porque Ele ainda está te refinando em particular. O tempo que você chama de atraso pode ser a exata medida de maturação que Deus exige, para que você não se perca quando chegar lá. Porque há bênçãos que, se chegam antes da hora, nos destroem, mas se chegam no tempo certo, nos estabelecem. Neste tempo de ocultamento, você aprenderá algo precioso. Não existe anonimato quando se caminha com Deus. Pode ser que os homens não te vejam, mas o céu te observa. Pode ser que ninguém valorize o que você faz, mas Deus está anotando cada lágrima, cada oração, cada obediência no escuro. E Ele prometeu que quem é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. A Escritura nos mostra que até os grandes milagres exigem tempo de preparação invisível. O nascimento de Jesus, por exemplo, foi precedido por 400 anos de silêncio profético. Ninguém ouviu Deus falar durante séculos. Mas enquanto isso, o céu estava preparando o maior plano de salvação da história. Quando Deus está em silêncio, não significa que está parado. Significa que Ele está construindo algo grande e profundo. E agora eu te pergunto,
você consegue discernir que esse tempo de ocultamento pode estar sendo a plataforma invisível que sustentará algo poderoso que ainda virá. Você consegue confiar em Deus mesmo quando Ele ainda não revelou o próximo passo? Se a resposta for sim, escreva com fé nos comentários: eu confio na preparação oculta de Deus. Que essa frase seja a sua declaração de maturidade espiritual, porque confiar na promessa quando tudo é silêncio é o sinal mais claro de que você está sendo preparado para algo eterno. Não se apresse. Não tente se autopromover. Não tente sair do deserto antes da hora. Quando Deus entender que você está pronto, Ele mesmo te chamará para fora, como fez com José na prisão, como fez com Lázaro no túmulo, como fez com Davi no campo. Se o céu ainda está em silêncio, é porque o teu nome ainda está sendo moldado para ecoar com propósito. E quando ecoar, será impossível ignorar. O silêncio de Deus. Quando a ausência se torna a maior das lições, poucas experiências são tão angustiantes quanto orar com fervor. E não ouvir nada. Ler a palavra, jejuar, clamar e sentir que o céu está fechado. A alma se inquieta, a mente se agita. O coração pergunta: onde estás, Senhor? E nesse vazio, muitas pessoas desistem. Pensam que foram abandonadas, que Deus se esqueceu delas. Mas será mesmo? O silêncio de Deus, na verdade, é um dos seus instrumentos mais profundos de ensino. Ele não se cala por indiferença, mas por propósito. Ele não silencia para nos punir, mas para nos transformar. Porque quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando no invisível da nossa alma, preparando-nos para algo que só pode ser compreendido depois da noite escura. Basta observar a Bíblia. Jó, o homem íntegro, experimentou o abandono dos amigos, a perda de tudo e o silêncio do céu. Em Jó, capítulo 23, ele clama: vou para o Oriente, e ele não está lá, para o Ocidente, e não o encontro. E ainda assim ele declara: mas ele sabe o caminho por onde ando. Jó não compreendia, mas confiava. Essa é a essência do silêncio de Deus. Você pode não entender, mas pode escolher permanecer. Davi também se sentiu esquecido. No Salmo 13, ele pergunta: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? E Jesus, o próprio Filho de Deus pendurado na cruz, cercado por uma multidão, bradou: Deus meu, por que me desamparaste? O silêncio de Deus não é sinal de rejeição, é o campo da fé madura. É onde aprendemos a amar a Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. Existem 3 tipos de silêncio divino que precisamos discernir. Silêncio como teste. Em Deuteronômio 8, versículo 2, Deus diz que permitiu que Israel passasse fome no deserto para provar o que havia no coração deles. Às vezes, Deus se cala para ver se continuamos buscando, mesmo sem sinais visíveis. O silêncio revela nossas motivações reais. 2. Silêncio como proteção. Elias, ao fugir de Jezabel, se esconde no deserto e pede para morrer. E é justamente nesse lugar que Deus fala com ele, não através de terremotos ou ventos fortes, mas de uma brisa suave. Quando Deus silencia o mundo, é porque Ele quer proteger nossa sensibilidade espiritual. Silêncio como preparação. Entre o Antigo e o Novo Testamento, houve 400 anos sem profetas, mas esse silêncio precedeu o nascimento do Salvador. Deus estava preparando o cenário, os corações, as profecias, tudo em silêncio. O que parece inatividade é, na verdade, a construção silenciosa de um milagre. E enquanto Deus silencia por fora, Ele transforma por dentro. A fé se aprofunda, a obediência se torna mais firme, a dependência deixa de ser emocional e passa a ser espiritual. A perseverança floresce, porque quem continua crendo quando não sente nada, está sendo moldado para carregar algo eterno. Então, como reagir ao silêncio de Deus? Continue buscando.
Jeremias 29, versículo 13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes em todo o vosso coração. Examine o coração. O Salmo 139 clama: Sonda-me, ó Deus. Seja fiel nas pequenas coisas. Lucas 16, versículo 10, nos lembra que é no pouco que mostramos quem realmente somos. Ore as promessas. Isaías, capítulo 62, diz que não devemos dar descanso ao Senhor até que Ele cumpra sua palavra. O silêncio é um convite ao amadurecimento. E toda grande revelação nas Escrituras veio depois de um grande silêncio. Jó foi restaurado em dobro. Davi se tornou rei. Lázaro foi ressuscitado. O Messias nasceu. O silêncio é a véspera do novo de Deus. Agora, me permita te perguntar: você está vivendo um tempo em que o céu parece calado? Então, escreva com fé nos comentários. Confio no silêncio de Deus. Que essa frase se torne seu escudo contra a dúvida. Que ela te lembre de que mesmo sem ouvir, você está sendo ouvido. Mesmo sem ver, está sendo observado. Mesmo sem entender, está sendo moldado. A noite parece longa, mas toda noite na Bíblia é seguida de uma aurora. Sua aurora está vindo. O silêncio de Deus não é o fim da história. É apenas a pausa sagrada antes do som da promessa cumprida. E 6. O deserto, que floresce. Como Deus transforma a tua solidão em um jardim espiritual. Você já se sentiu como um terreno seco? Um campo esquecido, sem sinais de vida? Já teve a sensação de que a sua alma se transformou em um deserto, onde tudo parece estéril, onde as promessas murcharam e onde até mesmo a esperança deixou de brotar? Se sim, saiba que não está só. E mais do que isso, você está exatamente onde Deus deseja começar uma nova obra. A Bíblia, em Isaías 35, versículo 1, declara uma promessa ousada: o deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Essa não é uma metáfora poética apenas, é uma profecia espiritual. Deus transforma desertos em jardins. Mas para isso, Ele precisa que o terreno esteja completamente vazio das estruturas humanas, porque só quando tudo seca, Ele pode fazer brotar o que é eterno. A lógica de Deus é inversa à dos homens. Para o mundo, deserto é lugar de morte. Para Deus, é campo fértil para milagres. Foi no deserto que o Mar Vermelho se abriu. Foi no deserto que brotou água da rocha. Foi em terra árida que o maná caiu dos céus. E é no deserto da sua vida que Ele deseja fazer o mesmo, se você confiar. Existem 5 fontes escondidas que Deus revela apenas no deserto. Fontes que só são acessíveis quando não há mais ruídos, distrações ou caminhos visíveis. A fonte da solidão criativa. No deserto, Deus inspira salmos. Foi ali que Davi escreveu suas orações mais sinceras. No isolamento surgem visões celestiais como as de Daniel. E nas prisões espirituais, Paulo escreveu as cartas que edificam o mundo até hoje. O que parece vazio, na verdade, está cheio de revelação. A fonte da visão purificada. Quando tudo ao redor se apaga, você começa a enxergar com os olhos da fé. Elias, escondido na caverna, ouviu o sussurro suave de Deus. 1 Reis 19, versículo 12. João, isolado na ilha de Patmos, recebeu o Apocalipse. Moisés sozinho viu o fogo que não se apagava. Deus abre os olhos de quem aprende a olhar com reverência. A fonte das raízes profundas. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8 diz: que aquele que confia no Senhor será como árvore plantada junto às águas, que lança raízes e não teme o calor. As raízes da fé crescem no tempo da escassez. Quando a água é rara, a planta se aprofunda. O mesmo acontece com sua alma. Quanto mais seca a superfície, mais fundo você vai em Deus.
a fonte da maturação invisível. No deserto, Deus seca nossas dependências humanas. Ele purifica as intenções. Ele alinha o coração. Aquele que antes buscava resultados, agora busca presença. Aquele que antes queria ser visto, agora deseja apenas ser moldado. E pouco a pouco, o caráter começa a florescer. A fonte da revelação transformadora. Veja Agar, no deserto, em Gênesis, capítulo 21. Ela achava que morreria com seu filho, mas Deus abriu seus olhos e ela viu um poço que sempre esteve ali. O deserto não cria milagres. Ele revela os que já estavam ocultos. Às vezes, a sua resposta já está ao seu lado, mas você só conseguirá enxergá-la quando parar de lutar sozinho e deixar que Deus abra seus olhos. E como saber se seu deserto está florescendo? Quando suas orações mudam de Senhor, me tira daqui, para Senhor, o que queres me ensinar aqui? Quando você para de enxergar apenas escassez e começa a reconhecer pequenos sinais de graça. Quando o silêncio se torna confortável. Quando a palavra se torna sua companhia. Quando o céu parece distante, mas a fé continua firme. Agora, quero te propor algo simples, mas profundamente simbólico. Pegue um papel, desenhe 3 coisas. Um lugar árido da sua vida hoje. Uma fonte que Deus já revelou nesse lugar. Semente de promessa que você está vendo começar a germinar. Esse exercício espiritual vai te ajudar a perceber que o deserto nunca foi estéril. Apenas parecia. Deus sempre esteve trabalhando ali, em silêncio, plantando, regando, com lágrimas, esperando a hora da florada. E você está começando a enxergar os primeiros brotos. Então escreva nos comentários: o meu deserto está florescendo. Que essa frase seja sua bandeira de fé, sua declaração de esperança e seu testemunho profético de que o lugar que parecia morte está se tornando um jardim de ressurreição. Porque o Deus que permite o deserto é o mesmo que faz jorrar vida, onde todos juraram que nada mais nasceria. O poder oculto do isolamento. Quando Deus trabalha no invisível para revelar o inesperado, existe um versículo que brilha como um farol nas noites da alma. Está em Isaías 51, versículo 3. A solidão eu a transformarei em um paraíso. Essa promessa, muitas vezes ignorada, esconde uma verdade revolucionária. Deus não apenas permite a solidão, Ele a transforma em algo santo. E mais do que isso, Ele escolhe esse ambiente como sua oficina secreta, onde molda futuros, transforma o interior e realiza milagres que ninguém vê acontecer, até que floresçam. O isolamento, aos olhos humanos, parece pausa, parece perda, mas aos olhos de Deus é sementeira espiritual. O tempo da solidão não é tempo neutro, é tempo sagrado. Um tempo em que o céu está plantando no seu interior realidades que só se manifestarão quando o terreno estiver pronto. E isso muitas vezes leva tempo, mas leva na medida exata do propósito. Olhe para José. Sua história é uma das maiores provas do poder oculto do isolamento. Vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido por quem prometeu lembrá-lo, anos de silêncio. Mas, naquela prisão egípcia, onde ninguém o via, Deus estava formando um governador. E não era só um cargo, era um espírito preparado para carregar responsabilidade, misericórdia e visão. Foi ali, nas celas do esquecimento, que José aprendeu a interpretar sonhos. Foi ali que ele refinou sua percepção. Foi ali que se tornou apto para entender a linguagem do céu e a dor dos homens. E quando o tempo chegou, Faraó o chamou. Em um instante, a porta se abriu. Mas a verdade é que o milagre já estava em construção há anos, em silêncio. Esse é o poder oculto do isolamento. Deus faz em segredo aquilo que precisa de profundidade para durar. Ele não acelera processos, ele respeita o ritmo da raiz.
porque um fruto precoce pode apodrecer, mas um fruto que amadureceu no tempo certo se sustenta por toda uma geração. No Salmo 126, verso 5, está escrito: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Há sementes que são enterradas na solidão, no choro, no silêncio, no não. Mas Deus registra cada lágrima, cada oração feita no escuro, cada decisão obediente quando ninguém está olhando. E Ele transforma isso em colheita, em ministério, em autoridade. Durante o isolamento, Deus realiza 3 transformações profundas. Ele transforma sua percepção do tempo. Aprendemos que a pressa é inimiga da profundidade. O que parece demora é, na verdade, precisão. Deus não está atrasado. Ele está sendo meticuloso. 2. Ele transforma sua ideia de produtividade. O mundo mede valor pelo resultado. Deus mede pelo coração. O fruto mais importante, às vezes, cresce onde ninguém está olhando. José produziu mais na prisão do que muitos no palácio. Ele transforma sua compreensão da presença. Aprendemos que Deus não está presente só quando o sentimos. Pelo contrário, Ele está mais próximo justamente quando nos sentimos abandonados. O Salmo 34, versículo 18, declara: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. O isolamento, então, deixa de ser uma prisão para se tornar um santuário. Como Paulo, que da sua cela em Roma escreveu cartas eternas. Como João, que da ilha de Patmos viu o Apocalipse. Como você, que talvez agora esteja sendo moldado para algo que ainda não pode sequer imaginar. A pergunta não é quando isso vai acabar, mas sim, o que Deus quer fazer em mim neste tempo. Porque o que você fizer no silêncio determinará o que você será quando o som da promessa ecoar. Então, se hoje você sente que está isolado, escondido, esquecido, escreva com fé nos comentários: Deus me separou para me preparar. Que essa frase se torne sua convicção, porque o Pai nunca desperdiça o deserto, nunca abandona a cova, nunca ignora a fidelidade no escuro. Lembre-se, o mesmo Deus que te separou é o Deus que te chamará para fora, e quando Ele o fizer, ninguém poderá impedir. 8. Do isolamento à glória. O cumprimento do plano divino, se há uma verdade que atravessa toda a narrativa bíblica, é esta: nenhum tempo de isolamento é eterno. Por mais longa que pareça a espera, por mais fundo que seja o silêncio, há sempre um momento em que Deus rompe o véu do invisível e manifesta sua glória. E quando isso acontece, tudo muda em um instante. Aquilo que parecia esquecimento se revela como propósito. Aquilo que era humilhação se transforma em promoção. Aquilo que parecia um fim é, na verdade, o início de uma nova estação. Observe José novamente. Em Gênesis 41, versículo 14, está escrito: então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair apressadamente da prisão. Veja a força dessa palavra, apressadamente. Depois de anos de silêncio, em um único dia, José foi retirado da prisão, barbeado, vestido, levado diante do trono e elevado à posição mais alta do Egito depois do próprio rei. Esse é o ritmo do céu. Deus prepara no silêncio, mas exalta com urgência. Quando o tempo dele chega, não há corrente, injustiça, esquecimento ou demora que possa resistir. O que ele prometeu se cumpre, mas apenas na hora certa. E só quem suportou o isolamento com fé verá a glória com firmeza. Davi também viveu esse padrão. Anos fugindo, escondido em cavernas, desacreditado até pelos seus. E então chega o momento. Em 2 Samuel capítulo 5, ele é ungido rei sobre todo o Israel. O menino do campo se torna o líder de uma nação. Mas o tempo entre a promessa e a unção foi repleto de solidão. Foi nas noites frias das cavernas que Deus forjou o rei, que sustentaria o trono com justiça e temor.
O que esses exemplos nos ensinam é que Deus não isola para punir, Ele isola para posicionar. Como um arqueiro que puxa a flecha para trás antes de lançá-la com força e precisão, o Senhor recua seus escolhidos para prepará-los. Quando os lança, é porque a hora chegou. Mas há 3 preparações finais que Deus realiza antes de nos mover da caverna para o trono. Ele finaliza a purificação do caráter. Davi aprendeu humildade entre as ovelhas. José desenvolveu misericórdia na prisão. O isolamento quebra o orgulho e alinha as motivações. Deus não leva ninguém à glória com o coração impuro. Ele fortalece a dependência absoluta. Paulo aprendeu a dizer: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A verdadeira força nasce da completa entrega. Quem passou pelo deserto e permaneceu, aprendeu a confiar, e isso o torna inabalável. Ele ativa a prontidão espiritual. Quando Deus decide te chamar para fora, não há tempo para preparar-se. É como foi com José. Ele foi chamado de repente. Por isso, o tempo do isolamento é o tempo da prontidão. O servo fiel se prepara mesmo quando não há plateia. E o que acontece depois? Deus te dá autoridade, mas não uma autoridade humana, construída por conexões ou estratégias. Ele te dá uma autoridade que vem da cruz, do secreto, do silêncio, vivido com fidelidade. Sua palavra se torna poderosa. Seu testemunho passa a tocar vidas. Sua presença carrega algo que ninguém pode explicar, mas todos sentem. Agora, reflita. E se hoje for o último dia do seu deserto? E se o céu estiver prestes a abrir a porta? E se Deus já tiver enviado o mensageiro para te chamar para o novo tempo? Você está pronto? Escreva nos comentários: eu estou pronto para o cumprimento. Que essa frase não seja apenas um desejo, mas uma convicção, uma resposta espiritual, uma preparação interior. Por quê? Como está escrito em Isaías 49, versículo 9, Ele faz sair o prisioneiro para a prosperidade. É Deus quem abre a porta, e quando Ele abre, ninguém fecha. O que você viveu até aqui não foi perda, foi preparação. O que parecia prisão era laboratório. O que parecia fim era início. A glória que virá não será mérito seu, mas fruto da graça que te sustentou em cada lágrima, cada renúncia e cada dia escuro. Prepare-se. O céu está prestes a te chamar pelo nome. A tua hora está para chegar. O despertar da chamada. Quando Deus reativa o teu destino, chega um ponto na jornada espiritual em que tudo dentro de você começa a vibrar. Algo desperta, algo se agita. Você percebe que aquilo que parecia morto ou esquecido começa, misteriosamente, a ganhar vida. Os sonhos voltam a pulsar. As promessas adormecidas começam a reaparecer no horizonte. O que você viveu no escuro agora começa a ecoar em luz. Este é o despertar da chamada. Não é apenas uma emoção nem uma coincidência, é o sinal de que o tempo do isolamento cumpriu sua função. E agora, Deus está ativando o destino que Ele mesmo plantou na tua alma, antes que o mundo conhecesse o teu nome. Essa ativação não vem do exterior, ela nasce do profundo. É como uma brasa que se manteve viva sob as cinzas da espera e que agora é tocada pelo sopro do Espírito Santo para reacender com intensidade. Davi viveu esse despertar de forma surpreendente. Em 1 Samuel capítulo 30, ele havia perdido tudo. A cidade de Ziclag fora saqueada, suas esposas levadas, seus homens estavam prontos para apedrejá-lo. E então, no meio do caos, está escrito: Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Em Samuel 30, versículo 6, aquela decisão silenciosa de buscar força em Deus, quando tudo ao redor dizia que era o fim, foi o marco do despertar da sua chamada. Pouco tempo depois,
Davi seria coroado rei. Mas foi naquele momento de rendição profunda, não diante de uma multidão, mas diante da sua própria dor, que sua identidade foi ativada. Esse é o padrão do céu. Primeiro Deus ativa, depois Ele manifesta. Primeiro Ele desperta, depois Ele envia. Esse despertar da chamada tem 3 elementos fundamentais. Purificação da motivação. Antes de Deus te colocar em posição, Ele vai sondar teu coração. O propósito não pode ser movido por vaidade ou desejo de validação. O isolamento serve justamente para limpar essas impurezas. Por isso, quando você volta a sonhar, mas com motivos santos, é sinal de que Deus está te liberando para a nova fase. Enraizamento da identidade. Antes de fazer, você precisa saber quem você é. Foi isso que Deus ensinou a Moisés, a Gideão, a Jeremias. O chamado não se sustenta em dons, mas em identidade. E essa identidade só se solidifica no secreto, quando você ouve o Senhor dizer: "Eu te escolhi", e isso basta. Sincronização com os tempos de Deus. Quando o céu está pronto, tudo se encaixa. As portas se abrem sem esforço. As conexões chegam sem você forçar. Os cenários mudam sem você manipular. O mover começa dentro, mas logo se manifesta fora. Porque o tempo de Deus não atrasa nem antecipa. Ele cumpre. É como o profeta Jeremias descreve no capítulo 18. Como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. No isolamento, Deus modela. E no despertar, Ele finaliza a peça e a prepara para o uso. A única coisa que Ele pede de nós é rendição total, porque aquele que se entrega completamente será levantado poderosamente. Agora, talvez você esteja sentindo isso no espírito. Um calor estranho, um brilho novo nos olhos, uma vontade de se mover, de falar, de servir. Não ignore, o Espírito Santo está te despertando. Ele está ativando o que plantou. Ele está lembrando o que te prometeu. Ele está dizendo: está chegando a hora. Prepara-te. Se você sente que essa palavra é para você, escreva com fé nos comentários: minha chamada está despertando. E que isso seja um selo espiritual sobre tua vida, um marco, um divisor de águas, porque o que você viveu até aqui não foi pausa, foi gestação. E agora, a visão que parecia esquecida vai começar a tomar forma. Os dons que estavam dormentes vão ser reacendidos. A missão que parecia impossível vai começar a fazer sentido. Prepare-se, porque aquele que te escondeu no deserto agora vai te levantar como um farol para iluminar outros. Você não viveu esse processo à toa. E agora, o que nasceu na escuridão será luz para muitos. 10. A transformação final, quando a solidão se revela. Como a preparação para o inesperado chegar até aqui já é por si só uma vitória. Mas há uma revelação ainda mais profunda, e talvez a mais importante, que precisa ser compreendida. A solidão que você viveu não foi o fim, foi o início. E mais, não foi acidental, foi intencional. Tudo o que você passou, cada lágrima no escuro, cada clamor sem resposta, cada noite silenciosa, fazia parte de um plano muito maior do que sua mente poderia imaginar. O apóstolo Paulo, escrevendo de uma prisão em Roma, afirmou em Filipenses 1, versículo 6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que o mesmo Deus que te separou para trabalhar em silêncio está agora te conduzindo à fase do cumprimento. E o que parecia dor está se revelando como lapidação. O que parecia espera está se revelando como treinamento. O que parecia abandono está se revelando como preparação amorosa do Pai. Ao olhar para trás, você começará a perceber detalhes, situações que não faziam sentido e agora se encaixam. Pessoas que saíram da sua vida para abrir espaço para novas conexões divinas.
portas que se fecharam para proteger sua integridade, tempos de escassez que forçaram você a confiar, a orar, a amadurecer, e mais do que isso, você perceberá que nunca esteve sozinho, porque o Deus que se calou permaneceu ao seu lado. Romanos 8, versículo 28, confirma isso com precisão. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até o isolamento, até o esquecimento, até o silêncio. Nada foi em vão, tudo cooperou, tudo serviu, tudo te trouxe até aqui. A solidão, portanto, foi o útero onde sua nova versão foi gerada. E agora, Deus está prestes a te fazer nascer para uma nova realidade. Mais forte, mais sensível, mais maduro, mais consciente do que carrega. E você não voltará ao mesmo lugar. Você não voltará a ser a mesma pessoa. O que foi quebrado não será apenas restaurado, será transformado. É neste ponto da caminhada que muitos desistem, pensando que nada mudou. Mas quem tem discernimento espiritual entende. Quando o céu se cala, é porque o céu está finalizando. Como o oleiro que termina a peça em silêncio, Deus está preparando a última camada do vaso. Porque Ele quer te usar com poder, com propósito e com permanência. Agora ouça com atenção. O próximo passo da tua vida espiritual depende do que você fará com tudo o que aprendeu neste processo. Porque revelação sem decisão é ilusão. Deus não desperdiça palavras. E se Ele falou contigo até aqui, é porque espera uma resposta. Talvez você precise perdoar. Talvez precise recomeçar. Talvez precise se posicionar. Talvez precise parar de fugir. Mas o fato é, chegou a hora. A estação da espera está terminando. A aurora do novo está nascendo. E o Espírito Santo está sussurrando: Filho, filha, agora você está pronto. Então escreva nos comentários, com toda a fé e convicção do seu coração: estou pronto para viver o que Deus preparou. Que essa frase seja a chave que ativa o próximo capítulo da sua história. Que ela seja a senha que rompe os céus. Que ela seja o selo que declara: eu sobrevivi ao silêncio e agora eu viverei a glória. Porque o Deus que te chamou em secreto está prestes a te usar em público. O teu testemunho será a resposta que muitos estão esperando. O teu processo será cura para outras almas. E o teu deserto será lembrado como o lugar onde tudo começou. Conclusão: quando Deus te coloca à parte, é porque está te entregando um chamado. Se você chegou até aqui, permita-me dizer algo com toda a sinceridade. Você é diferente. Você foi separado. Você foi escolhido. Em um mundo de barulho, pressa e distrações, você decidiu ouvir o silêncio de Deus. Você permaneceu quando tantos abandonaram. Você buscou quando muitos desistiram. E isso não é pouco. Isso é sagrado. A verdade é que a maioria das pessoas não suporta o processo. Não suporta o isolamento. Não suporta o silêncio. Muitos clicam, muitos assistem alguns minutos, muitos até sentem algo, mas poucos têm coragem de ir até o fim. Você foi até o fim. Você atravessou cada bloco deste vídeo como quem atravessa um vale escuro, mas com fé de que a luz viria. E ela veio. Hoje você descobriu que Deus nunca te abandonou, que o silêncio dele era ensino, que o isolamento era proteção, que o deserto era preparação, que cada perda era um redirecionamento, que cada espera era maturação, que a tua dor não foi em vão e que agora chegou o tempo de florescer. Você entendeu que o isolamento que viveu foi o chão onde Deus plantou a tua nova identidade, que a prisão emocional foi a escola da tua compaixão, que o silêncio se tornou o altar da tua intimidade com o Espírito Santo. E acima de tudo, você entendeu que não está mais à margem, está no centro da vontade de Deus. Agora, eu te convido a fazer parte do que o céu está começando a liberar sobre a tua vida. Primeiro passo:
escreva nos comentários a frase: Deus me preparou no oculto, agora estou pronto para viver o seu plano. Essa frase é mais do que palavras. Ela é um testemunho, uma declaração pública, uma semente de fé que vai inspirar outros a permanecerem em seus desertos até que floresçam também. Ao escrever isso, você não só confirma o que Deus fez contigo, você se torna canal de encorajamento para outros que estão agora onde você já esteve. Segundo passo, compartilhe este vídeo com 3 pessoas. 3 corações que talvez estejam hoje exatamente como você estava antes de ouvir esta palavra, confusos, feridos, sentindo-se esquecidos por Deus. Talvez estejam no meio do processo, gritando por respostas. E você pode ser o instrumento que o Senhor usará para fazer com que elas permaneçam até o final. Você é agora parte da resposta de Deus para outras vidas. Terceiro passo. Se ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Mas entenda, não é apenas clicar em um botão, é declarar que você deseja continuar caminhando nesta jornada de fé. É assumir o compromisso de crescer espiritualmente. Muitos não têm igreja próxima. Muitos estão sozinhos na caminhada. Este canal é para essas pessoas e para você que quer manter viva a chama que Deus acendeu neste vídeo. Pense nisso. Se você assistiu até o fim e não se inscreveu, é como ouvir a voz de Deus e sair do lugar onde Ele quer continuar te falando. Mas se você se inscrever, estará dizendo: Senhor, continua, eu quero mais. E Deus vai continuar. Ele sempre continua com quem permanece. Agora, antes de encerrar, quero te fazer um último convite. Um convite silencioso, mas profundo. Quando o vídeo terminar, não corra. Fique alguns minutos em silêncio. Deixe a música de fundo te envolver. Deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração o que ainda precisa ser selado. Feche os olhos. Respire, louve, agradeça. Diga algo simples a Deus. Obrigado por não ter desistido de mim. Porque Ele nunca desistiu. A tua história não terminou. Ela está apenas começando. E agora ela será contada com a voz da autoridade espiritual que nasce de quem venceu a solidão, permaneceu no secreto e está pronto para viver a glória. Do chamado que foi plantado no silêncio, o melhor está por vir e Deus está contigo.